Olá amigos do canal AgroRussas, de volta mais uma vez, trazendo para vocês mais algumas informações importantes, dando continuidade às nossas videoaulas a respeito nesse momento agora, a gente está fazendo algumas apresentações sobre nutrição, sobre alimentação, dieta. Nós postamos recentemente agora um vídeo falando sobre o teor de proteína, né, nos concentrados para vaca de leite. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? É porque sempre eu sou questionado, às vezes na questão as pessoas procuram para tirar do respeito na mudança de alimento nas formulações dos concentrados. Já teve gente que me perguntou se poderia trocar, por exemplo, a soja pela casca de soja. Ora, são dois alimentos completamente distintos, né? A soja é um concentrado proteico, a casca de soja é um concentrado energético. Então é preciso alguns conhecimentos, algumas informações quando o produtor resolve fazer uma mudança de um produto para outro na elaboração de um concentrado. Então existem algumas regrazinhas que a gente deve procurar seguir para que o concentrado não perca muito o seu valor no que diz respeito à proteína e energia quando o produtor resolve fazer essa mudança de alimento. Também às vezes é muito comum eu ser questionado a respeito de custo de produto. Um exemplo, na minha região aqui, basicamente o que a gente mais trabalha como fonte de proteína é o farelo de soja e o farelo de algodão, que aqui nós chamamos de resíduo, né? Aqui na nossa cidade. Então, normalmente aqui em torno, mais ou menos, hoje o farelo, o resíduo deve estar em torno de 90 a 100 reais o saco, aproximadamente, de 50 kg, e a soja está de 155. E muitas vezes eu sou muito perguntado, é melhor, digamos, pegar um exemplo bem prático, é melhor a soja, o farelo de soja a R$ 155 o saco de 50 kg, ou o resíduo a R$ 100 o saco de 50 kg. Se a gente for fazer umas contas aqui só para a gente ficar mais concreto, 155 dividido por 50 daria 3,10 1 kg de farelo de soja, e 100 dividido por 50 daria R$ 2,00 1 kg de farelo de algodão. Então, para responder essa pergunta, é preciso que a gente busque algumas equivalências. Primeira delas, nós temos que saber o que é que 1 kg de soja ela tem em termos de proteína, primeira coisa. E segundo, qual é a quantidade que eu vou precisar do farelo de algodão para ter essa mesma quantidade de proteína em 1 kg de soja. E depois eu fazer o comparativo do preço, não é isso? Então, com esse trabalho, comparar os equivalentes nutritivos e depois avaliar o preço final, que aí nós buscamos não o preço do alimento, e sim o preço do quilo do nutriente, tá bom? É isso aí que a gente vai ver um pouquinho, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre equivalência de valores nutricionais e custo por quilo de nutrientes. Bom, a primeira coisa, a regra primeira, é que nós somente podemos comparar alimentos cuja composição original e nutrientes tenha semelhança. Então eu não posso fazer um comparativo, por exemplo, de um alimento energético com um alimento proteico. Não tem como, né? São alimentos cuja composição química são diferentes. O alimento energético nós temos como o principal o milho, temos também o sorgo, a mandioca, o farelo de arroz, o farelo de trigo, a casca de soja. Todos os alimentos são concentrados energéticos. E temos também os concentrados proteicos, representados principalmente pelo farelo de soja, o farelo de algodão, o farelo de girassol, a cevada, que também se classifica como alimento também proteico. Então, sempre quando a gente for fazer o comparativo, a gente tem que comparar alimentos que estão dentro de uma mesma categoria. Eu posso comparar o milho com o sorgo, o milho com a mandioca, o milho com o farelo de arroz, mas não comparar o milho com a soja, porque são naturezas químicas
diferentes e são alimentos que fornecem nutrientes diferentes, ok? A mesma coisa com os alimentos de origem proteica, como é o farelo de soja, comparar com farelo de soja, ou farelo de girassol ou a cevada. Então essa é a regra primeira. A regra 2, né, é que a escolha de um alimento ele deve ser definido pelos seguintes fatores. O primeiro fator é o percentual do nutriente do alimento, é isso? Esse passa a ser o primeiro. Já, por exemplo, se eu quero substituir o farelo de soja, que eu sei que é um produto que tem 45% de proteína bruta, e eu vou substituir por outro alimento, então eu tenho que ir atrás do alimento que tenha o maior valor percentual de proteína, já que eu estou tirando uma fonte proteica da minha dieta, ok? Então o percentual do nutriente no alimento é o principal fator, né? O primeiro que deve ser avaliado, mas não só ele, deve ser avaliado também o valor nutricional geral do alimento, porque às vezes tem alimento, lembrando que todo alimento proteico ele tem um valor de energético e todo alimento genético tem um valor proteico. É o que ocorre, por exemplo, com o milho, que é o alimento mais energético que nós conhecemos, mas ele tem um valor de proteína em torno de 9%. Já o farelo de soja, que é o alimento que nós usamos com maior frequência, que tem um alto nível de proteína, mas ele também tem um valor energético. Então, ou seja, também tem que se avaliar o valor nutritivo geral do alimento. Isso é importante. Deve-se avaliar também a digestibilidade desse alimento que você está usando. No caso, tanto faz a proteína como faz também o farelo de soja, né? Isso deve ser avaliado. A sua digestibilidade, o preço de aquisição dessa matéria. É importante também a avaliação, a disponibilidade na sua região. Não adianta o alimento ser bom, ter alto índice de proteína, boa digestibilidade, mas na sua região esse produto você tem dificuldade de encontrar. E vaca de leite a gente não pode estar alterando constantemente a dieta dos animais. A capacidade de estocagem também isso é importante, ou seja, você poder ter uma reserva de produto que lhe dê uma margem de segurança dentro da alimentação dos seus animais. Tem produtos que você não pode estocar muito porque sofre o processo de rancificação, né? Em função da alta quantidade de óleo. Então tudo isso deve ser avaliado. E também o manejo de fornecimento. Há produtos que você compra já pronto de uso. Já tem produtos que precisa que você vá fazer um processo de trituração. Isso requer mais trabalho, mão de obra. Então tudo isso deve ser também colocado em conta, né? Então são esses fatores que a gente deve avaliar para fazer tomar essa decisão, qual alimento que a gente vai substituir aquilo que a gente está tirando. Então, o percentual de nutrientes no alimento, o seu valor nutritivo geral, a digestibilidade desse produto, preço de aquisição, disponibilidade, capacidade de estocagem e manejo de fornecimento, ok? E agora a gente vai passar algumas dicas de como é que a gente pode fazer isso. Bom, vamos retornar aqui a uma planilhazinha do Excel que a gente fez para a gente entender isso de forma bem legal. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a soja. Então a soja aqui nós temos um produto com 88% de matéria seca, 50% de proteína bruta na matéria seca, 84% de NDT, e aqui na minha região a soja custa R$ 3,10. Então eu vou colocar aqui na minha planilha 1 kg de soja. Vamos lá. Então pronto. O que é que acontece? 1 kg de soja, entendeu? Fornece 440 gramas de proteína, 0,447 kg, multiplicando isso por 1000, dá 440 gramas, ok? E 739 gramas de NDT, ok? Esse quilo de farelo de soja me custa R$ 3,10. Ora, mas o que acontece? Eu dividindo R$ 3,10, que é o custo que eu tenho em 1 kg de soja, dividindo por 0,440, eu tenho R$ 7,10
e 45 centavos. Veja que 1 quilo de soja custa R$ 3,10, mas 1 quilo da proteína da soja custa R$ 7,45. Então essa é a minha referência, entendeu? Então é isso que nós temos que trazer, os alimentos para a equivalência, para depois fazer o comparativo, tá bom? Então veja que em 1 quilo de soja eu tenho 440 gramas de proteína, e o quilo da proteína da soja custa R$ 7,45. Se eu dividir 3,10 por 440 gramas, me dá um custo de R$ 7,45. Lembrando de novo, então, apesar da soja, 1 quilo de soja custar R$ 3,10, mais o quilo, né, da proteína de soja custa R$ 7,45, ok? Então vamos supor que eu quero substituir a soja, por exemplo, por o farelo de algodão. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mesmo trabalho, eu tenho que ver quantos quilos de resíduo de farelo de algodão eu preciso para me ter 450 gramas de proteína, e aí depois eu vou fazer o comparativo do preço. Vamos ver aqui, ó. Eu já fiz as contas aqui, é preciso 1 kg 620 gramas, não, um ponto, eu estou aqui trabalhando diretamente no Excel, pronto, ó, 1 kg 620 gramas de farelo de algodão para me ter 442 gramas de proteína. Eu não vou alterar aqui não, porque dá uma diferença tão pequena que aqui nós já estamos na primeira, na segunda casa decimal, estamos na terceira casa decimal. Então, em termos quantitativos, ou seja, 1 quilo de soja tem 440 gramas. Então, 1 quilo de farelo de algodão, não, 1 quilo 620 gramas de farelo de algodão também tem 440 gramas de proteína. Isso é que nós chamamos de equivalência nutricional, né? Ou seja, eu estou conseguindo equilibrar os alimentos no mesmo patamar. Ou seja, nessa situação, 1 quilo de soja se iguala em termos de valor proteína quantitativo. Não vamos comparar em termos de qualidade de proteína, isso aí é outra coisa. Lembrando que em bovino, a questão do valor biológico da proteína não tem muita importância, a não ser que você trabalhe com vacas de alta produção, que aí você pode pensar em proteínas de maior valor biológico, já pode pensar em proteínas, chamadas proteínas que não são degradadas no rumen, né? Mas isso aí é para outra categoria de animal. Mas na média a gente pode pensar em, tanto que quando a gente formula basicamente para vaca de leite, a gente pensa em proteína bruta. Quando você começa a trabalhar com animais de mais alta produção, 30 kg, 40, 50 kg, aí você já tem que dividir a proteína em proteína de degradação ruminal e proteína não de degradação ruminal, ok? Mas isso não faz parte agora do nosso entendimento. O nosso entendimento agora, no momento, é a gente entender que a substituição de um alimento deve também buscar a equivalência nutricional. Então, em termos de proteína, ou seja, 1 kg de soja equivale a 1 kg 620 gramas de farelo de algodão, que nós chamamos aqui de resíduo. Agora vamos para cá. Ora, 1 kg 620 gramas de resíduo da nossa região a custo de R$ 1,70, entendeu? Custa R$ 2,75. Se eu dividir esse total pelo valor da proteína, então 1 kg de proteína do farelo de algodão custa R$ 6,227, entendeu? Então, ou seja, conclusão, apesar de eu ter feito um equilíbrio em termos de valores quantitativos de proteína, 1 kg da proteína do farelo de algodão custa R$ 6,227 e 1 kg de proteína de soja custa R$ 7,45. Então há uma diferença bem significante de um para o outro. Aqui está quase 80 centavos, né? Se a gente vier para cá olhar em termos de NDT,
veja que o resíduo já tem 940 gramas de proteína, já tem mais energia do que a soja. 1 quilo, ó, o mesmo raciocínio, 1 quilo por preço do quilo do NDT, né? 1 quilo de NDT da soja, não, 1 quilo de NDT da soja custa R$ 4,194 e 1 quilo de NDT do farelo de algodão custa R$ 3,12, ok? Vamos pegar agora um outro alimento que a gente pode até fazer uma forma grosseira, a cevada, né? A cevada é um alimento complicado, que nós sabemos, tem muita umidade e é um produto também que ela tem muita inconstância em termos de valor nutritivo de uma unidade de produção de cerveja para outra. Mas eu peguei isso aqui com uma tabela média, 20%, né, de matéria seca, 25% de proteína e 70% de NDT. Eu fiz as contas que mais ou menos é preciso 8,800. 8 quilos e 800 gramas de cevada, entendeu? Fornece 440 gramas de proteína. Ou seja, então, em termos de equivalência nutricional, nós temos o seguinte, né? 1 quilo de soja equivale a 1 kg 620 gramas de farinha de algodão, que equivale a 8 kg e 800 gramas de cevada. Então, esse é o primeiro ponto. Então, sempre quando a gente pensa em mudar algum alimento, nós temos que tentar atrás de fazer esses cálculos para entender, entendeu? O princípio da equivalência nutricional. E automaticamente, isso aqui é só a nível de cálculo, mas o mais importante é isso aqui, ó. Aqui, pelo mesmo raciocínio, ó, 8 kg e 800 gramas de cevada, né? Contém 440 gramas de proteína. A cevada aqui na nossa região está a 38 centavos, a custo de R$ 3,34. Então, dividindo R$ 3,34 por 0,440, 1 kg de proteína da cevada custa R$ 7,60. Então aqui nós tivemos o custo mais barato, em primeiro lugar, do resíduo, né? Do resíduo, ó. Segundo lugar, da soja e terceiro lugar da cevada. Agora, lembrando aquilo que a gente falou, que a gente não pode ficar limitado só no nutriente em si, mas tem que ver a qualidade dos alimentos como um todo. Por exemplo, veja só, olha a cevada aqui, ó, dos 3 alimentos, apesar de você ter quantificado o mesmo valor de proteína, veja que a cevada, ó, ela tem 1 kg 230 gramas de NDT, entendeu? Quando você faz o equilíbrio da proteína, você acaba puxando a cevada para 1 kg 232 gramas. Então veja que se por outro lado você teve aqui a cevada com o maior custo em termos de quilo de proteína, veja que a cevada foi o alimento de menor custo em termos de NDT. Ó. 1 kg de NDT da cevada custa R$ 2,714. 1 kg de NDT do farelo de algodão, R$ 3,03, e 1 kg de NDT da soja, R$ 4,194. Então, gente, essa tabelazinha que é importante, é uma tabela bem simples, entendeu? É só vocês pegar o modelozinho aí, bater umas fotos e depois criar ela no Excel, uma planilhazinha para vocês. Aqui a gente já coloca o teor de matéria seca dos produtos. Aqui são os nutrientes que a gente está calculando. Aqui, ó, é a tabela da composição nutricional, né? Já que nós estamos trabalhando só com proteína e NDT. Aqui são os valores, ó, da matéria natural. Aqui o total. E aqui são os cálculos que são feitos no que diz respeito também a custo ao preço do quilo da proteína e o preço do quilo da soja. Então, esse mesmo raciocínio a gente também pode fazer, por exemplo, caso você queira, vamos fazer aqui um outro exercício. Eu vou tirar agora
vou tirar aqui. Suponhamos que você queira optar entre a casca de soja e o farelo de trigo. Então você quer usar dois produtos na sua dieta para você substituir o milho. Vamos supor que o que seria mais interessante. Então vamos aqui, 1 quilo de milho, nós teríamos no caso aqui 740 gramas de NDT e o quilo do custo, né, de NDT R$ 1,893. Ora, vamos aqui para a casca de soja. Vamos fazer aqui um exercício aqui para a gente entender direitinho, né? Então vamos aqui, vamos colocar 1,2 kg. 1,2 kg passou, né? Vamos botar aqui 1,1 kg. Pronto, praticamente 1,1 kg de soja, tá, casca de 77, NDT 0,740, passou um pouquinho, né? Aqui vai ser mais ou menos 1,50 kg mais 1,55 kg. 1,060. Não, peraí, 1,060, 1 kg, 0,80. Pronto, vamos lá. Então aqui, ó, nós passamos a ter a mesma equivalência, né? Ou seja, 1 kg de milho tem 640 gramas de NDT, 1 kg e 80 gramas da casca de soja, 740 gramas de NDT. E vamos agora ao farelo de trigo. Vamos pensar aqui, deixa eu ver aqui, 1,2 kg. Não, 1,2 kg, 1,180 kg. 739, 1,185 kg. 1,183 kg, 1,181 kg. Pronto. Então veja que aqui, ó, nós temos 1 kg de milho, né? 740 gramas de NDT, 1,80 kg da casca de soja com 740 gramas de NDT e 1,181 kg de farelo de trigo com 640 gramas de NDT. Então aqui a gente já conseguiu fazer o equilíbrio em termos de quantitativos. Agora vamos ao preço do quilo da matéria-prima. Então veja só, 1 kg de NDT do milho custa R$ 1,89. 1 kg de NDT da casca de soja custa R$ 2,335 e 1 kg de NDT da farelo de trigo custa R$ 1,909. Então, por aqui chega à conclusão que dos três produtos, o que tem o menor custo de quilo de NDT é o milho, seguido depois pelo farelo de trigo, R$ 1,93, e por último a casca de soja, R$ 2,35. Então, gente, é esse princípio que a gente deve buscar sempre quando for pensar de mudar alimento concentrado, seja ele proteico, seja ele energético, fazer esses cálculozinhos primeiro para a gente entender o princípio da equivalência e depois trazer isso para o custo final, que não, o importante não é se avaliar o custo do produto, né? Voltando ao que nós falamos no começo, né? Quando nós falamos aqui, por exemplo, voltando ao exemplo da soja, vamos botar aqui o exemplo da soja, 1 kg de soja e 1,6 kg do resíduo, voltando aqui a esse, não, desculpe,
1 quilo de soja, aqui não é nada, aqui 0, e aqui 1,6 kg de resíduo, onde nós teríamos basicamente, ó, não, 1,620 kg, né, 1,620 kg, pronto, ó, então aqui nós teríamos 1 kg de soja e 1,620 kg de resíduo, praticamente com equivalência nutricional. Mas quando a gente passa para cá, percebe que 1 kg da proteína, que isso é importante, né? Se você for avaliar de forma grosseira, você vê que o resíduo é mais barato, o alimento, resíduo é mais barato, mas a gente não pode fazer preço de alimento, e sim são nutrientes, né? Você tem que calcular o custo do quilo de nutrientes. Então aqui no caso, 1 kg da proteína da soja custa R$ 7,45 e 1 kg da proteína do resíduo custa R$ 6,25. Aqui dá o que? Dá uma diferença praticamente de quase 80 centavos aproximadamente. Agora aqui é que o produtor vai levar em conta aquelas outras considerações. A questão da disponibilidade, facilidade de armazenamento. Aqui na nossa região, o resíduo ele vem em forma de prensa e você tem que quebrar ele. E tem resíduo que às vezes ele tem muita fibra, você não consegue triturar ele bem. Então isso tudo deve ser avaliado, né? Se na sua região o resíduo já é um bom produto, já é quebrado, já é bem farelado, então isso deve ser levado em conta, tá bom? De forma que era isso que a gente queria apresentar, entendeu? Para ter um entendimento que na hora de tomar a decisão, quando for fazer o concentrado, qual a fonte de alimento buscar. Para isso tem que primeiramente fazer uns cálculos para saber o que é mais vantajoso, porque quando a gente vai fazer a balancear a dieta ou concentrado, a gente vê que quando você bota na planilha, a gente já deve estar com isso em mão. Vamos supor, vou fazer uma ração com 20% um concentrado com 20% para vaca de leite. Ok, então, ou seja, eu vou usar o que? Qual é a disponibilidade? Então, eu tenho que saber que na minha região qual é o produto que eu tenho de custo, o custo por quilo de nutriente mais barato em termos de energia, e o produto cujo o quilo de nutriente para proteína é o mais barato, tá ok? E a gente usa a mão desses artifícios aqui, dessa pequena tabelazinha, para a gente ter essas informações. Nós vamos preparar agora, posteriormente, um vídeo aula onde eu vou fazer uma apresentação de como a gente calcular um concentrado usando uma planilha do Excel. Uma planilha bem simples que a gente elaborou. Eu tenho aqui o formato dela, ela é exatamente isso aqui, ó. Uma planilhazinha bem simples. Deixa eu ver aqui. Pode ser isso aqui, a gente vai pensar nessa aqui, ó. A gente vai trabalhar com essa planilha, onde a gente vai usar o milho, o soja, aqui já tem uns produtos definidos, mas para isso é importante quando você vem para cá para calcular o seu concentrado, você previamente já saber aqui pela tabela da equivalência quais os elementos mais interessantes em termos de custo para você usar no concentrado, tá ok? E o mais obrigado e até a próxima.